A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um devocional aqui para a gente se aprofundar na palavra do Senhor Jesus. E o tema de hoje, o poder do perdão. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo do 11 e 12. Se alguém que o incomodou a vida inteira, como o inimigo finalmente se fosse, qual seria o seu pensamento? Acho bem improvável que seria se lamentar por ele ou se demonstrar carinho para com seus familiares. Geralmente queremos dar o troco. Se somos atingidos, queremos atingir de volta, de preferência com mais força. Essa é a natureza humana, mas Davi fez uma promessa a Jonatas, filho de Saul. E Davi era um homem de palavra. Ele cuidou dos filhos de Jonatas e demonstrou a sua compaixão e carinho para com seus descendentes. Depois que Saul e Jonatas foram mortos em batalha, não havia rei em Israel. Davi seria naturalmente a pessoa, mas a batalha continuou entre sua casa e a casa de Saul. Este tinha um filho chamado Isbosete, e Abner, general de Saul, o fez rei. Ele ignorou o fato que Deus havia escolhido Davi como sucessor de Saul. Então Abner e Isbosete se desentenderam e Abner foi para o lado de Davi para se defender. Mas havia problemas nisso, porque Joabe, general de Davi, odiava Abner. Ele não conseguia aceitar o fato de Davi permitir que Abner estivesse por perto. Isso aumentou de tal forma que Joabe saiu à caça de Abner e o matou. Davi estava indignado, ele estava cansado de toda essa briga e queria que isso acabasse. Ele não queria mais lidar com seus inimigos da mesma forma que eles lidavam com ele. Ele queria perdoá-los. Ele poderia ter preparado uma enorme vingança, mas fez exatamente o oposto. Muito antes de todos os especialistas de hoje em dia, Davi já conhecia o poder do perdão. Davi era um homem perfeito? Não. Ele teve suas falhas? Sim, mas Deus amava Davi, e ele descreveu Davi simplesmente como o homem que buscava o coração de Deus. Oração, para entender o poder do perdão. Jesus então disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa passagem mostra Jesus perdoando os seus algozes enquanto ele estava sendo crucificado e ensina-nos a perdoar aqueles que nos prejudicam. Lucas capítulo 23, versículo 34. Senhor, nos ajuda a entender o poder do perdão, assim como Davi ajuda-nos a perdoar nossos inimigos e deixa de lado a vontade de vingança. Ensina-nos a buscar o seu coração e a seguir seus passos. Fortalece-nos em nossa fé e nos dê a graça de perdoar assim como você nos perdoa. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. É forte, amados, é forte. E quando nós geramos o perdão dentro do nosso coração, a gente começa a se humilhar, a gente começa a ter uma verdadeira entrega, né? E quando a gente tem essa entrega, a gente começa a se humilhar, o próprio Deus vai nos dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15, também vai dizer: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Quando nós nos humilhamos, nos entregamos este perdão, nós entregamos a nossa verdadeira oração ao Senhor, gera resultado, gera um amor dentro de nós, gera algo que Deus, né, faz essa mudança dentro de nós. Nós temos um caso de oração, de humilhação do povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, vai dizer: e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa
de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Quando nós já chegamos naquele ponto de clamar verdadeiramente, de se humilhar verdadeiramente, a gente chega no ponto de falar: Pai, eis-me aqui, se eu não tenho força para perdoar, ajuda-me, Senhor, eu libertar esse perdão, ajuda, Senhor, eu abrir a minha boca, ajuda, Senhor, eu abrir a minha boca para poder me humilhar verdadeiramente a Ti, Pai. E é assim que o Senhor trabalha. Quando Ele vem e faz essa transformação na nossa vida, Ele começa a vir e falar assim: agora sim eu ouvirei, agora sim eu trabalharei, agora sim vai ser gerado resultados, né? Porque é perfeito, o agir de Deus é perfeito. Nada Ele deixa por acaso e nada na nossa vida é por acaso. E a partir do momento que a gente entrega esse clamor, essa humilhação, Ele vai nos dizer, né? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É essa palavra que o Senhor deixou no dia de hoje para que nós possamos nos aprofundar na palavra deles. Amém, irmãos? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.